Muito bem, meus irmãos. Nessa última palestra deste tempo de conferência, amanhã continuaremos falando sobre o mesmo assunto, mas não mais dentro da conferência, e sim nos trabalhos aqui da Terceira Igreja. Nesse tempo nós vamos agora lidar com o temor dos homens, temor de homens. Uma comunidade de conselheiros luta contra o temor de homens. Como ajudar pessoas que sempre dependem da aprovação dos outros. Algumas perguntas iniciais para você. Quanto tempo de sua vida você gasta pensando a respeito do que as pessoas vão pensar de você? Você fica ansioso para ver quantas pessoas curtiram o que você postou? Fica chateado quando não muitas pessoas curtem ou comentam? Você fica triste quando alguém tem mais seguidores que você nas mídias sociais? Teu principal pensamento ao escolher uma roupa é em suas amigas? Você sente muita inveja e tem pensamentos de grandeza? Você sente vergonha de assumir que é cristão fora dos ambientes religiosos? Você tem vergonha de evangelizar? Você odeia conflitos? Se a sua resposta foi sim para várias dessas perguntas, ou se você tem gastado tempo com algumas dessas coisas, então talvez você tenha esse problema crônico do temor de homens. Notem, todos nós caímos nesse pecado, ok? Todos nós, sem exceção, caímos no pecado de temor de homens. Mas para alguns de nós, esse é o fundamento da nossa personalidade. Nossa personalidade é uma personalidade que tem temor de homens. Essa é uma das coisas principais da tua vida. E qual é o problema disso? O problema disso é que a palavra de Deus nos diz que quem teme o homem cai em armadilhas. Quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro, ou seja, qual é o contrário de temer o homem nesse texto? Confiar no Senhor. Portanto, o que esse texto está nos ensinando é que temor de homens é falta de fé. Temor de homens é descrença. Temor de homens é deixar de confiar no Senhor e passar a confiar em homens. A gente vai lidar sobre esse assunto em 3 pontos. Primeiro, o que é o temor de homens? Uma definição, outros nomes. Segundo, como o temor de homens se manifesta, lista de evidências. E terceiro, como ser liberto do temor de homens. Então é isso que a gente vai fazer agora nessa última palestra. O que é o temor de homens? Alguns sinônimos. Bajulador. Eu só quero que as pessoas estejam felizes comigo. Agradador compulsivo. Complexo de inferioridade. Baixa autoestima. Codependência. Carência, medo de rejeição. Uma pessoa muito envergonhada, muito tímida, inibida. Copo vazio de amor ou de significado. Temor de homens é definido pelo Edward Welch nesse brilhante livro. Brilhante livro. Todo mundo tinha que ter esse livro. Tinha que ler esse livro. O que é o temor de homens? Temer no sentido bíblico é uma palavra muito mais ampla. Inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito alguém, ser controlada ou dominada pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar sua confiança nas pessoas ou precisar de pessoas. Você é o tipo de gente que não consegue ficar sozinho, sempre precisa estar com gente, sempre precisa correr atrás de pessoas. O seu combustível fica cheio quando você está recebendo elogio de pessoas. Isso é o temor de homens. Trilha Newbell define assim: medo de homem é um termo utilizado para descrever o coração de alguém que age ou diz, ou que não age ou não diz determinadas coisas por causa do medo daquilo que os outros podem pensar. A opinião dos outros a teu respeito muda o que você vai falar, muda o jeito que você vai agir, te impede de falar alguma coisa ou de agir de algum modo. Os seus pensamentos sempre se voltam: o que vão pensar de mim?
Nós temos 3 filhos. Curiosamente, cada um de uma personalidade, né? A gente está desenvolvendo uma ideia que vem do reverendo Vadislau Martins Gomes, que existem 3 personalidades básicas de profeta, sacerdote e rei. E nós temos um filho de cada uma dessas 3 personalidades. É um laboratório em casa, é uma bênção. E o meu filho, que é sacerdote, ele tinha uma pergunta clássica que ele fazia muitas vezes para a gente. E a pergunta era: você está feliz comigo? Qualquer coisa, ele sempre vinha checar com a gente: você está feliz comigo? Por quê? Porque ele precisava que nós estivéssemos felizes com ele para ele estar bem. Isso é temor de homens. Isso é uma personalidade agradadora, uma personalidade bajuladora. Como é que o temor de homens se manifesta? Uma lista aí de evidências. Temor de homens se manifesta com atitudes mecânicas. Você não se sente livre para agir, mas você precisa ficar analisando a sua própria ação, a sua própria... Tá sempre, os outros estão me vendo, os outros estão me olhando, então eu preciso agir de algum modo a não ferir ninguém, a não incomodar ninguém, a não confrontar ninguém. Então você tem atitudes mecânicas, uma sem-gracice marca o seu rosto, você se adapta à situação e à audiência. Com um grupo você pensa uma coisa, com outro grupo você pensa outra. Você muda de acordo com a audiência. Por quê? Porque você não quer desagradar ninguém. Então, se você está com um pessoal que é de direita, você fala como se você fosse de direita. Se você está com o pessoal que é de esquerda, você fala como se você fosse de esquerda. E assim em todas as áreas. Tem dificuldade para se expressar claramente num grupo onde pessoas pensam diferente. Isso mata quem tem temor de homem. Se eu estou num grupo que tem gente que pensa diferente, o que eu vou ser? Porque eu sou aquilo que o outro é. Minha filha, esses dias, contou para mim uma da internet. Alguém chega para outra e fala assim: poxa, eu gostei, como que era? Eu gostei da sua personalidade mesmo, né? Gostei da tua personalidade. É claro, é a tua. Claro que você gostou, eu te imitei, para que você goste de mim. Não é a minha própria personalidade. Esse não sou eu, esse é você. Quem tem temor de homens faz isso automaticamente, ainda que nunca tenha pensado sobre essas coisas. Ed Welch faz algumas perguntas. Você já lutou com a pressão do grupo? Você está super atarefado na sua vida, você não diz não para ninguém, você aceita tudo? Você precisa de alguma coisa do seu namorado, da sua namorada ou do seu cônjuge? Precisa que ele te ouça, precisa que ele te respeite, precisa que ele te ame? Você já sentiu medo de ser exposto como se você fosse uma fraude? Já teve a síndrome do impostor? Você avalia suas decisões com base no que as pessoas vão pensar? Você se sente vazio ou sem sentido? Você fica envergonhado facilmente? Outras perguntas. Você mente para manter sua imagem ou evitar desgastes relacionais? Aliás, quem tem temor de homens tem a tendência grande de mentir. Tendência grande de mentir. Porque, veja, eu quero que você pense o melhor a meu respeito. Só que de vez em quando, se eu for sincero, você não vai pensar o melhor a meu respeito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mentir. Você sente inveja dos outros? Porque quem tem temor de homens analisa o seu próprio valor com base no que as outras pessoas pensam. E normalmente quem tem temor de homens olha para todo mundo como, não para todo mundo, mas olha para muitas pessoas como se elas fossem assim, não fossem seres humanos, fossem pessoas especialíssimas, anormais, de tão especiais que elas são. Então quem sente temor de homem sente muita inveja. Você se sente depressivo pelos teus relacionamentos, evita às vezes as pessoas. Às vezes esse problema chega num nível tão grave que eu então passo a evitar as pessoas. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas, eu preciso da aprovação, eu preciso do amor, eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado. Eu passo pires pedindo, por favor me ama, por favor me elogia. Só que chega uma hora que isso é uma pressão tão grande que eu então me afasto de pessoas. Porque eu sei que nem todo mundo vai me elogiar, nem todo mundo vai gostar de mim. Então eu me afasto. É mais fácil viver sem pessoas, embora elas sejam o combustível do meu próprio valor. Você está atualmente fazendo regime ou dieta? Não é que todos os casos é isso, mas em muitos casos sim. Você se sente bem sucedido. Esse é um outro livro muito bom
sobre o assunto, desejo de agradar a outros do Lupriolo. Como o temor de homem se manifesta? Ele diz, ele teme ser desaprovado pelo homem mais do que ser desaprovado por Deus. Quando o indivíduo que teme aos homens age, ele busca não ser desaprovado, mesmo que para isso ele precise violar algum mandamento divino. Então quer dizer, eu troco, eu desagrado a Deus, mas eu não vou te desagradar. Porque afinal eu preciso que você goste de mim, eu preciso que você me aceite. Quem tem temor de homens deseja a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Aquele que teme a homens deseja ser aprovado em tudo aquilo que ele faz, deseja receber elogios e louvores pelos seus feitos. Normalmente, quem tem temor de homens, quem tem essa personalidade, tem uma inteligência emocional avançada, ok? São pessoas com uma inteligência emocional bastante avançada. Então são pessoas que elas, muito rapidamente, no automático, elas conseguem ler outras pessoas e o que outras pessoas gostam. E ela então vai se tornar o camaleão, ela vai se adaptar de tal maneira a ser aquilo que agrada o outro. O desejo dessas pessoas é conhecer os detalhes para mostrar às outras pessoas o que ela sabe mais. Bem, em suma, busca agradar mais as pessoas do que agradar a Deus e estuda como agradar pessoas mais do que estuda como agradar a Deus. Seu falar é bajulador e tem intuitos gananciosos. Eu vou pular isso porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Quem tem temor de homens faz distinção de pessoas, quando Cristo não faz. Então veja, uma das marcas de quem tem temor de homens é ranquear todo mundo. Então você faz um ranking de todas as pessoas que você conhece. E nesse ranking você então tem as pessoas que valem a pena e as pessoas que não valem a pena. As pessoas que você quer agradar e as pessoas que você não se importa em agradar. Quem você considera menor do que você, não importa, esse você não precisa agradar. Mas quem você por algum motivo considera maior do que você, considera essa pessoa pode me fazer chegar a algum lugar, essa pessoa pode me dar alguma coisa que eu quero, então essas pessoas você busca agradar. Isso é muito comum em quem tem temor de homens, fazer esse ranking de pessoas. Ele distingue entre pessoas ricas e pobres, cultas e incultas, líderes e subordinados, para poder obter maior favor daqueles que têm uma posição melhor. Quem tem temor de homens é sensível a qualquer correção e reprovação às suas ações por parte de outros. Porque veja, se eu vivo para agradar, se alguém chega para mim e fala que eu errei em alguma coisa, quer dizer que eu não agradei. Então eu não aceito. Eu não aceito. Me fere profundamente se alguém faz qualquer crítica, porque foi um fracasso. Eu começo a olhar como se eu não tivesse nenhum valor. Porque afinal, o meu valor está no que as pessoas dizem a meu respeito. Então, a pessoa que tem temor de homens não consegue receber críticas. Ele age somente debaixo da supervisão para que os seus feitos sejam vistos. O que teme a homens agirá de maneira diferente quando estiver sendo observado por alguém que pode lhe conceder algum tipo de benefício temporal. Então você age de um jeito se você está sendo visto. Se você está sozinho, você é outra pessoa. Você age de outra maneira. Ainda outras marcas aí do temor de homem, segundo Lupriolo. Ele utiliza de maneira egoísta as capacidades, dons e talentos que Deus lhe tem dado. Claro, porque eu uso para conquistar pessoas, para agradar pessoas, não para servir a Deus. Ele investe os seus recursos com o propósito de manter a sua própria imagem. Ele está sempre insatisfeito com aquilo que Deus lhe dá. O C.S. Lewis, hoje eu comentei na palestra da manhã, o C.S. Lewis faz nesse livro, que é a trilogia cósmica do C.S. Lewis, esse daqui é especificamente, eu não lembro qual que é esse livro, não está dando para ler aqui, mas é um dos 3 da trilogia cósmica dele. E aí ele descreve um homem, que era o Mark, e o Mark é um cara super legal. O Mark é um cara gente boa, ele é muito querido com todo mundo, está com problemas muito sérios no seu próprio casamento, mas ele é muito querido com todo mundo. E o Mark, na história que o livro vai contando, o Mark vai se tornando cada vez mais perverso, ele vai se tornando cada vez mais assim, muito mal, muito mal. E por quê? Porque pessoas manipuladoras percebem que ele é um agradador e começam a usar. Então esse é um dos problemas da personalidade agradadora, é uma personalidade muito manipulável. Tudo que precisa fazer é elogiar.
Tudo que precisa fazer é encher o combustível de elogio. Então você transforma a pessoa no que você quiser. Então chega certa hora que o C.S. Lewis brilhantemente descreve assim esse personagem. De acordo com a programação de Mark, esse seria o ponto no qual ele começaria a agir com firmeza. Ponto que o cara tinha falado alguma coisa a respeito da esposa dele. Mas não sentia que era a hora, agora que estava na sala. Jimbo sempre o tratara com extrema educação e Mark sempre sentira que Jimbo não gostava dele. Mas isso não o fizera desgostar de Jimbo. Só o deixava falando sem parar diante de Jimbo e ansioso para lhe agradar. Desejo de vingança não era um dos defeitos de Mark, que era uma daquelas pessoas que gostam de ser apreciadas. Um gesto de desprezo o fazia sonhar, não com vingança, mas com piadas ou realizações brilhantes que um dia conquistariam a boa vontade daquele que o desprezara. Se ele fosse cruel, seria para baixo, para com os de fora, os que estavam em posição inferior a dele e que precisavam da sua consideração, e nunca para cima, com aqueles que o rejeitavam. Havia uma boa quantidade da doçura de um cão labrador nele. Uma das melhores descrições de temor de homens que eu já encontrei. Absolutamente brilhante a sensibilidade do C.S. Lewis para desenvolver esse personagem, para descrever esse personagem com temor de homens. Vale a pena ler esse livro, viu? Se você tem esse problema de temor de homens, leia a trilogia cósmica do C.S. Lewis, você vai se encontrar muitas vezes. 20 sinais, segundo a Jessica Dawson, que você é um agradador de homens e não sabe. Você luta para receber elogios, você quer ser notado, você mente sobre as suas opiniões, você nunca diz não, você não liga muito para aqueles que já conquistou, você trabalha duro pelos novos amigos, você está sempre sorrindo, você tem necessidade de amor, você supervaloriza a opinião alheia, você gosta de atenção o tempo todo, você é sensível e sai facilmente machucado de relacionamentos, você se sacrifica facilmente, você não aguenta ser criticado, você é um mentiroso, você odeia pessoas que não gostam de você ou que te acham falso, você pede desculpas facilmente, sempre pede por favor, você odeia confrontos, você é exageradamente autocontrolado, você se entrega rapidamente, você sempre se rende a elogios. Esse é você? Se muitas dessas coisas marcam quem você é, então você é um agradador compulsivo, alguém que tem temor de homens, um bajulador compulsivo. 8 armadilhas do temor de homens, segundo James Manson. A idolatria. Quando nos preocupamos mais com os homens, com aquilo que os homens pensam, do que com o que Deus pensa, transformamos as pessoas em ídolos que adoramos. Buscamos agradá-las para obter aprovação ou respeito. Ineficácia. Quando tememos os homens, negligenciamos o chamado de Deus e perdemos o foco para executar tarefas que nos são exigidas, por estarmos muito preocupados com o que os outros estão pensando. Falta de amor. Quando estamos preocupados demais com fazer do jeito certo, transformamos as pessoas em projetos a serem concluídos. Esse é um ponto dos mais fundamentais, irmãos. Temor dos homens, temor de homens, personalidade bajuladora, bajulação, a agradação de pessoas, tudo isso não é amor verdadeiro. É amor próprio pecaminoso. Porque no final das contas, o que você quer é se sentir bem. E as pessoas são aquilo que você precisa para que você se sinta bem. Então não é que você é bonzinho. Você, na verdade, está usando as pessoas para o seu próprio bem. Embora não pareça. Ninguém percebe isso. Ninguém percebe isso. As pessoas acham que você é bonzinho. Você é a pessoa mais legal do mundo. Mas você não é. Você é um egoísta que está usando as pessoas para receber o que você acha que você precisa, que é o amor, a aprovação, a aceitação, os elogios. Então não existe amor verdadeiro. Falsidade. Se você está motivado além da conta pela opinião dos outros, você não será você mesmo. Será como um camaleão se adaptando a qualquer situação com o único propósito de se encaixar. Apatia. Temor aos homens. Tema aos homens e você deixará de correr riscos para evitar um potencial fracasso ou vergonha. Se um projeto tem chance de dar errado, você nunca tentará. Em outras palavras, você não fará muita coisa. Desonestidade. É difícil falar a verdade para alguém quando a verdade pode ser dolorida.
isolamento, a gente já falou sobre isso, e falta de decisão. Quem tem temor de homens nunca decide. Você sempre joga a decisão para o grupo. Você nunca toma uma decisão. Por quê? Porque tomar decisão implica necessariamente em desagradar alguém. Como você não quer desagradar ninguém, então você sempre joga a decisão para os outros. O problema é que tem hora que a decisão é nossa. Nós é que precisamos tomar a decisão. Armadilhas do temor de homens, pelo Leandro Peixoto, pastor batista. Alguém já lhe disse que quando nós vivemos à luz do que pessoas pensam da gente, nós acabamos odiando as pessoas. Alguém já disse isso, né? Há muitas outras armadilhas que o temor de homens coloca diante de nós. Não confrontamos com a verdade e amor o erro do outro. Quem tem temor de homens nunca fala do erro do outro. Não falamos de Jesus às pessoas, afinal, falar de Jesus não é popular, não é? A não ser num contexto que for favorável, aí você fala de Jesus. Não entregamos de fato a nossa vida a Jesus. Vivemos com máscaras, vivemos atrás do elogio dos outros. Fazemos-nos de vítimas, sabe essa coisa de ser sempre a vítima? Ser sempre o sofredor, de nunca ninguém me ama, nunca ninguém me reconhece. A autocomiseração é uma marca da personalidade bajuladora. Quem tem temor de homens é fácil cair nos pecados da vaidade, dos vícios e até da promiscuidade. Mentira, covardia, omissão, inconstância, vício, nos transforma em vampiros, pois nos fará sugar a vida das pessoas até que elas se afastem de nós. Veja, ninguém foi feito para suprir todas as necessidades de uma outra pessoa. Mas como quem tem temor de homens quer receber tudo o que deveria receber de Deus, quer receber das pessoas, então você acaba cansando as pessoas nos relacionamentos. Você suga demais, exige demais. O temor de homens se transforma em fel, ou nos transforma em fel. Pessoas amargas e cáusticas por causa das decepções que, inevitavelmente, os outros nos causarão. A trilha New Bell de novo. Infelizmente, você e eu negamos a Cristo em todos os momentos quando nos importamos mais com o que os outros pensam a nosso respeito do que com aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. Todas as vezes que buscamos a aprovação e os elogios dos homens, nós estamos dizendo para o Senhor que o seu sacrifício não foi suficiente. Veja, Deus fala um monte de coisa a teu respeito. Deus é quem define a tua identidade. Então, toda vez que a sua identidade depende da afirmação dos outros ou da opinião dos outros, você está, em outras palavras, dizendo a Cristo que Cristo não é suficiente. Como então a gente se liberta deste mal? Ed Welch diz, a libertação do temor de homens tem 3 componentes. Nós devemos ter um conhecimento biblicamente esclarecido sobre Deus, um conhecimento sobre as outras pessoas e conhecimento sobre nós mesmos. Algumas coisas, primeiro você não vai conseguir sozinho, ok? Você não vai conseguir sozinho. Especialmente dependendo da gravidade, dependendo do tanto que a tua personalidade se resume a isso, a basicamente essa coisa, você não vai conseguir se livrar disso sozinho. Você precisa de Deus, Bíblia, oração, Santa Ceia, jejum, boas obras, você precisa dos meios de graça. E você vai precisar de ajuda dos teus irmãos em Cristo, comunhão com o povo de Deus e alguém para confessar. Paulo, certa feita, disse isso, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí então Paulo diz uma coisa fundamental. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, agradar pessoas é o extremo oposto de ser servo de Cristo. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar pessoas. É impossível agradar a Deus e agradar as pessoas em todo o tempo. Se você for agradar a Deus, muitas horas você vai desagradar as pessoas. Então, para Paulo, a coisa é simples assim. Se eu tivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Outro texto que fala sobre isso, de novo em Gálatas. Aliás, Gálatas fala muito sobre esse pecado. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o caminho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem tem sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Isso é um cara que não tem temor de homens falando. Aqueles que tinham mais influência, não estou nem aí quem eles são.
Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Por que Pedro se tornou repreensível naquela situação? De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. O que fez Pedro cair num pecado grave de quebrar, de fraturar a unidade da igreja, apartando-se dos gentios? Temor de homens. Aliás, essa era uma das lutas de Pedro, não é? A gente vê Pedro com temor de homens também quando ele nega Jesus. Por que ele negou Jesus? Temor de homens. O que esses caras vão poder fazer comigo? Se eu assumir que eu era discípulo de Jesus, o que vai acontecer comigo? Então eu não confio em Deus, que Deus pode me proteger, eu fico com medo do que as pessoas podem me fazer, e eu nego que eu conheço Jesus. Eu falo que eu nunca o conheci, e se precisar praguejar, eu praguejo também. Aqui Pedro cai de novo no mesmo pecado. Temendo os homens, ele se separou daqueles que eram gentios e ficou só com os judeus da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Olha o que o temor de homens faz, ele nos transforma em hipócritas. Porque a gente não age mais de maneira compatível com a nossa teologia. A gente não age mais de maneira compatível com os nossos princípios. A gente age de maneira compatível com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Os demais também se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Mais à frente, Paulo fala que o problema dos falsos mestres que estavam operando lá na Galácia também era um problema que tinha a ver com temor de homens. Olha só o que ele diz: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Então esses falsos mestres que estavam espalhando mentiras na Galácia, qual era a grande motivação deles? Era afastar as pessoas de Paulo, para que as pessoas gostassem mais deles, para que eles tivessem mais autoridade sobre as pessoas, para que eles fossem respeitados, para que eles fossem vistos, para que eles fossem considerados os principais teólogos. Como eu e você evitamos isso? Essa é a grande solução, irmãos. Aprenda a temer a Deus. Essa é a grande solução. O que o bajulador precisa é substituir o temor de homens pelo temor de Deus. Aprenda a confiar em Deus e fundamente a sua identidade em Cristo. Temer a Deus é uma ordem, irmãos. A Bíblia inteira fala sobre temor de Deus. E temor de Deus, irmãos, na Bíblia é medo mesmo, viu? Não é só aquela história de respeito, não. É medo. Aliás, se você tem algum medo maior do que o medo de Deus na tua vida, essa outra coisa é um ídolo. Porque a pessoa, a coisa de quem mais você tem que ter medo é o nosso Senhor Deus. Jesus foi quem mostrou isso de maneira mais clara, né? Todos esses textos têm mandamentos: temei ao Senhor, tão somente temei ao Senhor, temei ao Senhor, temei a Deus. Não temais, porque Deus vos veio provar para que o seu temor esteja diante de vós. Percebeu isso daqui? Até quando a Bíblia fala para não temer, é para quê? Para que o temor de Deus esteja diante de nós. Curiosíssimo, não temais. Não temais os outros, não temais o que os homens podem fazer, que Deus veio vos provar para que o temor dele esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O texto principal sobre isso é o texto que o nosso Senhor Jesus falou. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais.
Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Note que esse texto ele fala para a gente não temer o homem. O máximo que o homem pode fazer é nos matar. É interessante, né? Porque o texto pega a pior coisa que às vezes nós pensamos que pode acontecer com a gente. Nos matar. O máximo que alguém pode fazer é te matar. Mas não tema. O máximo que ele pode fazer é te matar. Por que você vai ter medo de um ser humano? Tema antes a Deus, que além de te matar, pode te jogar no inferno. O que você sente quando você ouve isso? Respeito? Não, medo. Temor de Deus na Bíblia é medo. Se você tem algum medo maior do que o medo de Deus, essa outra coisa é um ídolo na tua vida. Se tem mais medo do câncer do que de Deus, então saúde é um ídolo na tua vida. Se tem mais medo do desemprego do que medo de Deus, então o emprego é um ídolo na tua vida. Nosso maior medo tem que ser o medo de Deus. E quando nós aprendemos a temer o Senhor, quando nós aprendemos esse que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, então nós começamos a nos livrar do temor de homens. Quando nós temos uma teologia adequada, somos conscientes da grandeza, da enormidade, da imensidão do nosso Deus, então isso coloca, ok, esse é quem eu devo temer. Os homens não podem fazer nada contra mim. Eu posso servir os homens, mas temer somente a Deus. E esse é o chamado das Escrituras. Que nós, sinceramente, amemos as pessoas e as sirvamos, mas temor somente a Deus. Quem teme o homem cai em armadilhas. Quem confia no Senhor está seguro. O que você substitui então? Você substitui o temor de homens pela confiança no Senhor. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O que nos poderá fazer o homem? E daí se as pessoas não gostarem de você? E daí se as pessoas não te acharem inteligente, não te acharem bonito, bonita? E daí se as pessoas tiverem uma má impressão a teu respeito? O que Deus já falou a teu respeito? Irmãos, a nossa identidade ela está muito bem firmada e segura em Cristo Jesus. Não importa, em última instância, não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não faz diferença. Importa o que Deus pensa a nosso respeito. Porque o que Deus fala a nosso respeito e pensa a nosso respeito, muda tudo. Pode definir o nosso destino eterno, o que Deus pensa a respeito de nós. O que as pessoas pensam a respeito de nós, não importa grande coisa. Então quem tem a tendência do temor de homens, precisa substituir o temor de homens pelo temor de Deus. A confiança em homens pela confiança em Deus. A identidade baseada na opinião dos homens, numa identidade baseada na opinião de Deus, a nosso respeito. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa é a nossa identidade, irmãos. Nós somos novas criaturas. Olha como a liberdade do temor de homens transforma Paulo num homem livre. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que era grandioso diante dos homens, aos olhos dos homens, por causa de Cristo eu considerei tudo isso como perda. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como esterco, como lixo, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo foi um homem que se livrou do temor de homens. Se livrou dessa prisão, porque é uma prisão, irmãos, é uma escravidão. Ele se livrou da escravidão de viver com base na opinião dos outros a respeito dele. E ele passou a viver na liberdade do que Deus pensa a respeito dele. E veja, Deus sabe a verdade a nosso respeito. Ele sabe os nossos males, ele sabe as nossas
fraquezas, Ele sabe os nossos erros, Ele conhece os nossos pecados, e Ele ainda assim nos ama. E providenciou Cristo para nos resgatar e para transformar o nosso caráter, para nos perdoar das nossas faltas e para transformar o nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Então, alguns passos práticos para a gente terminar. Reconheça que você teme homens e confesse isso como pecado. Você se viu em algumas coisas das descrições. E, gente, a gente foi muito rápido aqui, tem muito mais coisa para ver. E eu recomendo aos irmãos 2 livros daqui a pouco, que são os que a gente já viu. Mas reconheça que você teme homens e confesse isso como pecado. Talvez a tua vida inteira você ouviu que você é bonzinho. Talvez você foi o filho que não apanhou, não precisou apanhar, porque você era sempre o bonzinho na frente dos seus pais. Esse nosso filho, que é o com temor de homens, que me puxou, por isso que ele tem temor de homens, esse nosso filho, ele, enquanto os outros ficavam bravos, falavam que não deviam, esse sempre foi o bonzinho. Nunca falava nada errado. Raramente fala, aliás, coisas erradas. Ele é aquele que quando via que o pai ou a mãe estavam bravos, ele chegava e falava assim, eu te amo tanto, mamãe. Ele é o que menos apanhou, porque ele conseguiu enganar a gente durante muito tempo. O problema, irmãos, é que isso é só um teatro externo. O coração é tão ruim quanto o coração de qualquer outra pessoa. Mas porque você tem uma máscara, porque você é hipócrita, e você põe uma máscara de bonzinho, então você consegue enganar todo mundo. Mas o Senhor te vê. Você não engana o Senhor. E às vezes, por ser bonzinho, você não é confrontado por quase ninguém. Perceba que você teme homens e confesse isso como pecado. Comece a crescer no temor do Senhor. Confesse que os seus desejos têm sido grandes demais. Talvez o teu salmo seja o antissalmo, não é? Senhor, o meu coração é soberbo, o meu olhar é altivo, eu ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Eu nunca sossego a minha alma. Pelo contrário, eu sou como uma criança que berra, inquieta nos braços da sua mãe. Temor de homens faz isso com a gente, nos deixa inquietos, procurando sempre alguma coisa que vá afirmar a nossa identidade. Deleite-se no Evangelho, alegre-se que Deus cobriu os seus temores pecaminosos e a sua vergonha. Meus irmãos, a gente não precisa se esconder. Você pode assumir toda a sua sujeira, porque Cristo morreu por causa desse monte de porcaria que você tem aí no coração. Então você pode vir à luz. Você pode assumir suas maldades, suas sujeiras, seus egoísmos, seus orgulhos, seus pensamentos maus. Você tem que assumir essas coisas para que haja cura verdadeira, para que haja perdão verdadeiro, para que o sangue de Cristo na cruz seja ministrado aos seus pecados. E você possa então ficar limpo de verdade e não ficar se escondendo por trás de uma máscara. E finalmente, troque a sua necessidade pelos outros por uma paixão por verdadeiramente amar e servir aos outros. Pare de usar os outros para sua autoafirmação e passe a servi-los por amor verdadeiro. Fica de dica aí esses 2 livros, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Edward Welch, e O Desejo de Agradar a Outros, do Lou Priolo. 2 livros maravilhosos. Se você percebeu que isso é um problema para você, então, por favor, compre um desses 2 livros, pelo menos, e... Será que tem aí, pastor? Tem aí na livraria? Será que tem esses 2? Não. Acabou? Ok. Então, os irmãos peçam pela internet, mas comprem, irmãos. Comprem, porque esse livro pode, de fato, transformar a vida dos irmãos. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai querido, nós vimos nesses 2 dias, nós vimos vários pecados que existem no nosso coração. E Pai, é triste encontrarmos tanta sujeira dentro de nós mesmos. Mas Senhor, esse é o caminho da cura. Esse é o caminho para que nós sejamos
limpos pelo sangue do Cordeiro. É preciso que haja confissão, é preciso que haja consciência das nossas sujeiras, para que o Senhor então nos purifique das nossas maldades. Assim, ó Deus, que o Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele faça isso no nosso meio. Que Ele de fato nos convença, que Ele de fato nos mostre os nossos erros, nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. E que Ele mesmo, que é o Consolador, venha nos ajudar a confessar e abandonar os nossos pecados, e a sermos consolados por causa do perdão maravilhoso que nós temos abundantemente em Cristo Jesus para nós. Pai, que esta igreja seja uma comunidade de conselheiros, que nós cuidemos primeiro de nós mesmos, que nós purifiquemos primeiro o nosso próprio coração, e purificados pelo Senhor, que nós então passemos a cuidar de outros corações, cuidar de outras vidas, e ajudar outros a vencerem as suas lutas com orgulho, com um coração sujo, e com o temor de homens, e com diversos outros pecados que nos afastam de Ti e tornam a nossa vida miserável. Que nós, portanto, ó Deus, nos entreguemos completamente ao Senhor, e que o Senhor faça a Tua obra em nós e através de nós para a Tua glória em Cristo. Amém. Tu és bem-vindo aqui.